Olá, professor, professora, espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui hoje para mais uma TPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Tecnologia e Inovação e Educação Especial com as nossas parceiras Aline Crociari e Graziella. Para essa semana, nós teremos, como já foi comunicado para as escolas, 3 ATPCs, sendo 2 de cada área do conhecimento e um do Inova, ok? Que são as disciplinas de tecnologia, projeto de vida e eletiva. Então, vamos lá. Então, a nossa equipe, né? Como eu já havia dito para vocês, sou eu, PCNP de História, a Graziella de Tecnologia, que hoje vai falar com a gente, né? No terceiro ATPC, ela e as outras meninas também responsáveis pelo projeto Inova Educação, e a Aline Crociari, da Educação Especial, que já teve uma participação a semana passada conosco também. O tema da nossa TPC de hoje é sistematização dos roteiros de atividades, feedback para os alunos e compartilhamento de boas práticas. Os objetivos da nossa TPC serão realizar o feedback da avaliação de ciências humanas e sociais aplicadas, realizada na TPC do dia 9/6. Sistematizar a sequência das pautas formativas referente ao roteiro de atividades e o feedback destinado aos estudantes. Compartilhar boas práticas dos professores nesse período de aulas não presenciais, em especial aqui da Escola Maria Isabel Rodrigues Urso, o qual o professor dedicou um tempo para falar conosco, para compartilhar aquilo que ele está fazendo e que vem dando certo, né? Então, vocês podem também se inspirar naquilo que ele está fazendo ou também compartilhar as práticas de vocês. Serão muito bem-vindas, viu? Se vocês encaminharem para nós. Realizar também um feedback da avaliação de educação especial, também da TPC do dia 9/6. Então, nós iniciaremos realizando o feedback dessas atividades, né, de ciências humanas e sociais aplicadas do dia 9. Então, nós iniciamos aqui com um gráfico da quantidade de professores de cada componente curricular que participa da nossa TPC. Então, nós temos lá em História 45,3%, Geografia 48,4%, Filosofia 22,5%, Sociologia 22,1%, do projeto Inova Educação, componente de eletiva 20,5%, projeto de vida 18,2%, tecnologia e inovação 7% e educação especial 5%. O período de participação da TPC é bastante variado, né? Mas nós temos aqui uma quantidade maior de professores que concentra no período da manhã, 74,8% dos professores, 23,6% no período da tarde e 1,6% no noturno. Aqui é um gráfico para vocês terem ideia da quantidade de ATPCs que os colegas fazem, né? Então, acho que a gente não precisa ficar lendo aqui as porcentagens, mas dá para a gente ter assim, uma boa ideia da quantidade de ATPCs que cada um faz, né? Daí, a diretoria de ensino toda. E destacamos aqui que 7 ATPCs é a grande maioria dos professores que realizam, ok? Bom, aqui já inicia o feedback que vocês, professores de todos os componentes curriculares, incluindo educação especial e também os componentes curriculares do Inova Educação. Então, é o feedback daquilo que vocês realizaram de atividade e que é muito importante para nós. Assim como a gente vem discutindo a importância de vocês realizarem o feedback aos alunos, o feedback de vocês em relação à nossa prática, em relação à nossa formação, em relação às atividades que a gente propõe a vocês também é muito importante. Na primeira atividade que nós propomos a vocês,
Ela dizia assim: sabemos que uma das finalidades do roteiro de atividades é desenvolver a autonomia dos estudantes, ou seja, eles serem capazes de realizar as atividades sozinhos. Sendo assim, como você, professor, está realizando feedback devolutiva para seus alunos? Conte para nós como tem sido esse movimento. Então, nós tivemos aqui várias respostas de vocês. Eu achei muito interessante os recursos que vocês utilizam. Eu não, nós todas, né? Achamos muito interessante os recursos que vocês utilizam. Deu para perceber que, de uma forma ou de outra, todos vocês estão realizando um feedback com os alunos, né? Que vocês estão tentando da melhor maneira possível. E é assim que nós vamos caminhando, né? Um ajudando o outro, é uma rede mesmo de aprendizagem, um contribuindo com o outro, e o nosso foco maior, nosso objetivo maior é conseguir engajar todos esses estudantes. Lógico que nós gostaríamos que fosse 100%. Quem não gostaria, né? De ter 100% dos alunos participando. Há turmas que o professor consegue e outras não. E essas outras não, no retorno das aulas presenciais, que certamente será logo, né? Estamos todos contando com isso. Aí nós teremos aí semanas para a gente conversar com os nossos alunos, para a gente retomar, para a gente trabalhar todo aquele conteúdo que ele não teve acesso, né? Por um motivo ou outro, ok? Então, nós destacamos, como da outra vez, as falas de vocês. Então, como eu disse também na outra TPC, vocês vão se ver aqui dentro dessas respostas. Então, tá do jeitinho que vocês escreveram. Eu não vou ler todas, porque um dos feedback que os professores coordenadores colocaram para nós é que o tempo está muito curto para tanta coisa que a gente precisa discutir, né? Então, nós vamos ler algumas frases só, né? Algumas apontamentos que vocês fizeram, mas o restante vocês podem ler aí na íntegra, tá? No momento que vocês quiserem, ou nesse momento aqui mesmo, tá bom? É só para a gente não se estender tanto em atendimento até a uma demanda dos professores coordenadores e de alguns professores também. Então, vamos dedicar um tempo maior nessa TPC, por exemplo, para o compartilhamento da atividade do professor, tá? Então, aqui nós tivemos, olha, através do uso do WhatsApp, né, que é o feedback que vocês realizam com seus alunos, né, o recurso que vocês utilizam, a maior parte é o WhatsApp, o e-mail criado, né, para trocas de mensagens, através do centro de mídias, muito bacana, né, vocês estarem utilizando o centro de mídias, ainda mais agora que eles estão oferecendo vários outros recursos, né, como foi dito muito bem a semana passada, em todo o nosso planejamento com a secretaria, quantos recursos, quantas possibilidades de uso que o centro de mídias está oferecendo para nós, né? Entre eles, também tem um Classroom que vai aparecer aqui também. E vamos lá. Em um primeiro momento, sinaliza o recebimento das atividades. Muito bacana. Ou seja, eu recebo a atividade. Se for por e-mail, como que o aluno vai saber que eu recebi? Então, achei interessante esse retorno da professora, né? Esse feedback dela. Então, primeiro sinaliza o recebimento das atividades, né? Seja por e-mail ou por WhatsApp. Mais tarde, a correção é encaminhada pelos mesmos meios tecnológicos citados acima. Sempre entre em contato com os alunos, os questionando como estão em meio a esse caos. Isso é bacana também porque na outra TPC nós discutimos um pouquinho a importância de trabalharmos as competências socioemocionais. Lembram disso? Não é só o cognitivo que nós temos que cuidar, que nós temos que ajudar os nossos alunos, e sim nessas questões emocionais também. Todos nós estamos, de uma maneira ou de outra, sofrendo com toda essa situação, né? Uns mais, outros menos, mas é importante a gente discutir essa questão mesmo da empatia, de saber como o outro tá, se colocar no lugar, né, dos nossos alunos, dos nossos colegas professores. E como estão os estudos perante toda a situação
para que os possa ajudar da melhor maneira possível. Então, essa é uma contribuição aí, é um feedback de um professor ou de uma professora, tá bom? A gente não coloca o nome, mas vocês conseguem se enxergar aqui. E aí, como eu havia dito antes, apareceu também que um dos recursos utilizados é o Messenger, o próprio e-mail, o WhatsApp, o Classroom. O WhatsApp, o e-mail é bastante comum, né? Creio que seja um meio até mais fácil de vocês contactarem os alunos. Através das redes sociais, como o Facebook, o WhatsApp, também por orientação deixadas na secretaria da escola, com recados para os meus alunos. Primeiro elogio o trabalho que eles realizaram, depois mostro o que precisa ser melhorado no mesmo. Então, aqui a professora até retomou um pouco o que nós discutimos na outra TPC, onde eu disse a vocês que esses recadinhos, os bilhetes orientadores, né? Os bilhetes orientadores é até um material, eu disse para vocês, uma sequência, um projeto de material da Olimpíada de Língua Portuguesa. Eu acho muito bacana isso. E apareceu várias vezes os recadinhos para os alunos, deixar para vocês que vocês deixam na secretaria, os bilhetes orientadores. Muito interessante isso, viu, gente? E o podcast, que é uma forma muito satisfatória de estar resolvendo, né, de estar realizando essa devolutiva das atividades, dos roteiros de atividade aos alunos. Trabalho com tecnologias no centro de mídias para desenvolver as atividades propostas. Sempre respondo com palavras encorajadoras, né? Parecida aqui com a resposta anterior, a gente sempre inicia elogiando, mesmo porque todos nós tentamos sempre fazer o melhor e fazer o correto. Mesmo que a gente erre, a gente não fez por querer, a gente erra no sentido de acertar, sempre, né? Então, essas palavras encorajadoras e perguntando sobre as dificuldades, facilidades que encontrou nos apps, né? E nos conteúdos postados, além de me dispor a ajudá-los em qualquer situação difícil. Muito bom. Aqui apareceu também em relação à Fundação Casa. Então, como disse para vocês, não vou ler tudo, senão vai ficar cansativo, mas até gostaria, mas o nosso tempo hoje a gente vai priorizar o compartilhamento da prática do professor, então a gente vai passar de maneira bem breve aqui, tá bom? Nos comentários, mas eu fiz questão de deixar registrado. E lembrando que o que está registrado aqui é o que aparece de mais recorrente e também aquilo que chama mais atenção, que a gente precisa melhorar. Feedback é para isso também. Né? Vocês apontam coisas para a gente melhorar, como a questão do tempo, que eu já mencionei para vocês aí no início, que é um pedido dos professores, visto que nem todos vocês realizam 7 ATPCs. Né? Então, aqui, estou realizando a devolutiva na diretoria de ensino toda semana para que os agentes pedagógicos da Fundação Casa devolvam para os alunos. Esta outra aqui também, ele fala em relação à videoconferência. Olha, a devolutiva está sendo realizada por meio de videoconferência e encaminhamento das correções das atividades individualmente, apontando os êxitos e os pontos e aspectos que precisam ser melhorados e melhor trabalhados. Vamos lá. No caso do sistema prisional, desculpa. No caso do sistema prisional, registro feedback em bilhetes orientadores que são enviados à escola, né? Que já é uma ação mais física e não com a utilização dos recursos tecnológicos. Muito interessante. Como trabalho com alunos da Fundação Casa, as minhas atividades, quando as recebo para correção, coloco recadinhos e incentivo aos alunos, motivando-os neste momento delicado. Perfeito, né? Muito bom. Então, nós fizemos questão de ressaltar essas participações de Fundação Casa, Sistema Prisional. Aqui, a sala de leitura, olha também. Eu não tive nenhum contato com os alunos, tendo em vista que estou na sala de leitura da escola, mas com certeza a professora ajuda vocês aí no ATPC, né? Esse momento de compartilhamento, de socialização,
da melhor maneira possível. Isso eu tenho mais que absoluta certeza, né? Porque estamos todos envolvidos, né, gente? De uma maneira ou de outra, estamos todos envolvidos. Essa última também achei bem interessante. A professora, é o que eu disse no início para vocês, a gente tenta sempre fazer o nosso melhor. Nem sempre a gente consegue, mas a busca é sempre pelo melhor. E a professora coloca aqui que através dessa formação, através dessas orientações em relação ao feedback, que ela, olha só, vou passar a ter um olhar e práticas mais atenciosas em relação à devolutiva aos alunos com deficiência. É muito bacana quando a gente faz essa autoavaliação, né? Eu olho para mim, para minha prática e vejo aquilo que eu posso melhorar ou aquilo que eu não estava fazendo e que eu percebi que é importante fazer, né? Então isso é muito legal, a gente se colocar no lugar de aprendiz. Afinal, estamos aprendendo sempre, né? Olha aí um dos pilares, né? Aprender a aprender. Aqui, o feedback dos professores coordenadores em relação à avaliação, que nós passamos um link de avaliação para vocês e também para os professores coordenadores. Esses é um feedback mais quantitativo, mas que nos mostra muita coisa. Então, em relação à adequação das atividades propostas, a grande maioria elencou aqui que estava adequado, né? Era para elencar de 1 a 5, 1 para menos adequado e 5 para mais. A maioria diz que as atividades propostas está ok, está tudo bem, está atendendo. 19% diz que mais ou menos e 12,8% também disse que não está tão atendendo assim a não está tão adequada assim à pauta, ok? As atividades. Em relação ao tempo é aquilo que eu havia dito para vocês, né? Alguns professores coordenadores elencaram que o tempo está sendo muito curto para trabalhar esses conteúdos, essas atividades, né? Durante as 2 ATPCs que a gente está realizando aí com vocês, tá? Então, nós vamos cuidar disso sim. Isso é muito bom, a gente precisa ter esse feedback mesmo de vocês. Aqui foi em relação à relevância da pauta, né, como instrumento de apoio à atuação do professor coordenador. Lembrando que existe o feedback das atividades que os professores realizaram, e para os professores coordenadores, é apenas uma avaliação da pauta como um todo e das atividades como um todo, tá? E aí eles indicaram, a grande maioria, que a relevância, né, desta pauta em relação à atuação dele como professor coordenador está muito bacana, está atendendo todas as expectativas deles, né? Então, 72,3% e 19,1% e 8,5% girou aí entre 3 e 4 de atendimento da pauta, que também nós vamos cuidar disso, claro. Em relação à relevância dessa pauta como instrumento de apoio à atuação para a condução da TPC no que se refere à formação dos conceitos abordados, referenciais agregados, estratégias e metodologia. 74,5% ok, 17%, 8,5% não tão ok assim, não tão adequado assim. E aqui nós temos, em relação ao conjunto de atividades, né? A grande maioria também acredita que o conjunto de atividades que nós passamos para vocês, que a gente trabalha junto, discute e socializa, está muito bom, está atendendo redondinho, e 19,1 e 12,8 diz que não tão bom assim, não tem tanta relevância assim, tá? Então, todos esses números é significativo e importante para a gente, para que a gente possa olhar, se debruçar em cima desses dados, desse feedback que vocês nos dão, esses dados, né, que nos diz muita coisa,
para que a gente possa melhorar sempre, tá? E aqui é a avaliação, o feedback da avaliação, em relação, era uma questão aberta, tá? Se os professores coordenadores quisessem fazer algum tipo de comentário em relação às nossas atividades, tanto de ciências humanas, realizadas por mim, quanto da PCNP Aline Cruciari de Educação Especial, eles poderiam fazer, tá? Então, apareceu aqui alguns comentários como parabéns a mim, a Aline, foi dizendo que foi muito esclarecedora a pauta, né, que foi muito bem elaborada, as instruções foram adequadas, né, orientando os professores a melhorarem suas atuações ao receber as atividades e ao dar o feedback aos alunos. Isso é a fala dos professores coordenadores em relação à nossa pauta formativa para vocês. O momento das devolutivas está sendo de extrema importância para a avaliação do nosso trabalho. Bacana. Considero muito relevante o conjunto de atividades apresentado por nós, né? Aqui é um elogio, né, em relação às reflexões da educação especial, que elas não vão parar, elas vão continuar, né, dentro da área de ciências humanas e das outras áreas também. A ampliação das possibilidades de trabalho de sala de aula, os professores coordenadores consideram muito positivo. Parabéns a todos os envolvidos, gostei muito da pauta, estou gostando muito das pautas enviadas por vocês, tem sido muito fácil conduzir a TPC da forma que vocês estão organizando. Então, a gente percebe que tem opiniões variadas e, como eu disse, toda opinião é importante. Tudo aquilo que vocês nos dizem é importante, desde o mais adequado até aqueles menos adequados. E, na verdade, como a gente fala em relação aos alunos, né? Os alunos que conseguem acompanhar o ritmo da sala, conseguem atender todas aquelas habilidades que são previstas para aquele bimestre, daquele ano ou série, ótimo, são aqueles alunos que a gente não tem tanta preocupação assim. A nossa preocupação são com aqueles alunos que não conseguem acompanhar, que não conseguem atingir todas aquelas habilidades elencadas para ele, né, naquela série ano. Em relação a essas devolutivas que vocês nos fazem, é a mesma coisa. Aquilo que é bom, ótimo, maravilha, vamos continuar, vamos aprofundar. Aquilo que não é tão bom, vamos melhorar. Então, é importante a gente ter esse contraponto sim, tá bom? Aqui a questão do tempo que eu disse para vocês, né? Achei ótimas as ATPCs. A única sugestão mesmo é com relação ao tempo que se estendeu muito e nem todos fazem o sexto ATPC da escola, tá? Então, entre outras coisas que foram aparecendo, tá, pessoal? E toda a ideia é importante. Como eu disse, eu faço questão, né? Nós fazemos questão de deixar registrado os comentários de vocês, os comentários que mais aparecem, os comentários diferentes também, e que vocês podem ler aí com calma, que tá registradinho, tá no link do vídeo para vocês, ok? Bom, nós iremos fazer hoje, então, uma sistematização desses roteiros, né? E o feedback para os alunos. Então, aqui, nós pensei em fazer um organograma para que a gente fizesse uma retomada dessa pauta formativa. Então, nós acostumamos dizer assim: olha, professores, os alunos precisam ter atividades sequenciadas, precisa ter uma sequência didática. O nosso currículo é assim, né? O currículo paulista é assim. Assim como o currículo anterior também, né? Que do ensino médio, no caso, ainda está em vigência. Precisa ter uma sequência de atividade. Assim, as nossas pautas, elas precisam ter uma sequência de atividade, uma sequência de assunto, para que a gente consiga entender todo o movimento. E assim é a formação, né? Assim acontece a formação. Então, nós iniciamos falando dos roteiros de atividades. Nele, nós trouxemos dois modelos, o modelo 1 e o modelo 2. No modelo 1, na avaliação que vocês fizeram, nas atividades que vocês realizaram e nós demos o feedback para vocês, uma pequena parcela disse que ele era conciso, porém apropriado para alguns alunos da educação especial. Tá vendo como foi importante vocês colocarem
dar esse feedback para a gente. Então, o modelo 1, mesmo sendo aquele modelo resumido, aquele modelo conciso, para alguns alunos da educação especial, ele é importante, ele era o mais adequado, tá? Para a grande maioria, o modelo 2 é o mais adequado. Era aquele modelo onde tinha quantidade de aula, uma linguagem clara, uma linguagem que o aluno pudesse resolver as atividades com autonomia, sequência de atividade, tinha uma autoavaliação, ok? Depois, nós trabalhamos com a pauta do feedback, que foi a pauta passada. Na pauta do feedback, nós discutimos dois feedbacks de extrema importância. Existem outros, mas nós focamos nesses dois, que era o de orientação em relação às atividades dos roteiros que vocês encaminham para os alunos e o feedback de avaliação. O foco desse feedback, tanto orientação quanto avaliação, é sempre os estudantes. E o que desses nossos estudantes, né? Por que é importante a gente fazer esse feedback para os nossos estudantes? O que é importante para eles? É importante que eles saibam o que eles estão aprendendo, como eles estão aprendendo e o que podem fazer para melhorar. Então, esse mapa mental, digamos assim, esse organograma aqui, ele resume essa nossa trajetória dessas pautas formativas que nós trabalhamos nesses 4 últimos ATPCs, né? Então, olha, roteiro de atividades, 2 modelos de roteiros, feedback, orientação, avaliação, foco no aluno. E por que foco no aluno? Porque ele precisa saber o que ele aprende, eu preciso saber como eu vou ensinar. Eles precisam saber claramente como eles estão aprendendo e o que eles podem fazer para melhorar. Então, esse organograma diz muito, né? Retrata bem o resumo dessas últimas nossas formações, tá? E aí, para encerrar essa formação didática, essas pautas didáticas em relação aos roteiros e ao feedback, o professor Felipe, da Escola Maria Isabel Rodrigues Urso, professor de Geografia, ele vai compartilhar conosco uma prática que ele utiliza desde o início da pandemia, que vem dando muito certo e que ele pretende continuar. Ele nos relatou isso. Então, ele dedicou uma boa parte, muitas horas do tempo dele para gravar esse vídeo, para que ele pudesse compartilhar com todos nós, com vocês, e que pode ser que seja essa inspiração para muitos de vocês. Ele é um vídeo bem bacana, ele faz uma espécie de tutorial, mostrando aquilo que ele faz, que dá certo com todas as turmas dele. E ele fala um pouquinho também em relação ao engajamento dos alunos, que é muito importante, que a gente ouviu muito a semana passada, a secretaria falando isso conosco, né? Engajamento dos alunos. O que fazer com os alunos que não têm acesso à tecnologia, ok? Então, vamos ouvir o que o professor Felipe tem a dizer em seguida, tá? Para isso, eu proponho que vocês peguem o diário de bordo de vocês e registre nesse diário de bordo o que você considera relevante no vídeo apresentado pelo professor. Em que sentido essa relevância? O recurso que ele usa, que tipo de recurso, como ele faz o feedback, as possibilidades de trabalho com os alunos que têm acesso, que não têm acesso, e outras coisas que vocês julgarem aí importante, tá? Então, anotar no diário de bordo de vocês. É lógico, o diário de bordo nós não teríamos acesso nesse momento, mas estamos preparando algo para a gente futuramente socializar algumas anotações relevantes que vocês fizeram ao longo de todas as nossas formações, ok? Então vamos lá, vamos ouvir o professor Felipe, depois nós voltamos para fazer algumas considerações e eu também farei a minha anotação no diário de bordo, ok? Vamos lá então. Olá, saudações. Eu sou o professor Felipe Maciel Moreira, da AD de Araraquara, sou professor da Escola
Maria Isabel Orso, da escola estadual, né? E dou aula para os nonos, os nonos anos e os anos do ensino médio num período diurno, primeiro, segundo e terceiro. Então eu queria vir aqui só para dar algumas dicas, né, na nossa rede de contribuição aí do Estado nesse período, né, para usar os recursos que a gente tem às vezes disponíveis, né, às vezes mesmo quando eles não estão tão claros assim, para a gente poder fazer coisas que sejam intuitivas e simples, né, para ter acesso aos alunos, tá bom? Então eu vou tirar aqui um pouquinho do vídeo para passar lá para vocês para a telinha. Ó, então aqui, né, é o primeiro passo que eu acabei fazendo um site, né? Deixa eu botar aqui a minha. Então, assim, explicar para vocês como que a gente faz esse site de maneira bem intuitiva. Então você vem aqui, ó, no, nesses quadradinhos do Google, certo? E aí dentro desses quadradinhos aqui você vai encontrar essa opção que é do Drive. Então você põe lá no Drive, certo? Aí quando, aqui no caso, né, o meu já tá com esse site, mas ele é completamente intuitivo. O seu vai aparecer aí e você vem aqui, ó, em uma desses ícones aqui, né? E você coloca a opção do site, tá bom? Ó, que ele vai aparecer aqui para vocês. No meu não vai aparecer, né? Por conta dessa que eu já tenho ele. Então não tem como eu mostrar isso, mas é bem facinho, tá bom? Você vem aqui e encontra essa aba de site, né? Vem dá uma fuçadinha aqui que você vai achar. Então aqui, ó, são algumas coisas que estão no meu Drive, né? Esse é o meu site. Deixa eu ver se eu. É por aqui que a gente vai construindo esse site, né? Deixa eu ver aqui. Aulas de geografia. Beleza, olha lá, tá carregando. Aí, pronto. Aí apareceu esse site que eu criei, tá bom? Então ele tá aqui, deixa eu botar minha fotinha um pouquinho mais pra cá. Ó, ele tá lá. Eu criei uma página inicial pelo seguinte: quando você colocar lá o criar, você vai ver o tanto que ele é intuitivo, tá bom? Então eu botei aqui, né, atenção, conteúdos e habilidades devido à pandemia, tal, para a escola Maria Isabel Orso. E aí eu tô aqui explicando, né, site relativo às salas, né, dos meus alunos encontrarem. E no canto superior dessa página, porque ela é inicial, cada sala que você tiver, ele vai colocando aqui em cima, ó. Você vai abrindo páginas dentro da própria página, como se fosse um site profissional mesmo, certo? Então aqui eu tenho o meu terceiro ano do ensino médio. Ele vai abrir aí, ó. Tá bom? Então tem lá a geografia e tem toda a montagem aí que eu fiz. Uma coisa importante, né, desses sites que eu elaborei para eles aqui. Eu dei preferência por eu colocar a linguagem que a gente tem em aula mesmo, tá bom? Ele não é uma linguagem de Ctrl C, Ctrl V, né? Copiar e colar de internet, porque fica uma coisa muito cheia de conteúdo e tal, e às vezes inacessível. Então eu procurei falar com as palavras que eu falo em aula, tá bom? Para eles poderem ir assimilando mesmo, tá bom? Às vezes até com três pontinhos, nada assim tão absurdamente formal, tá bom? Ó, e aí eu fui montando, né, o conteúdo mesmo, tá certo? Aí uma coisa legal, dá pra você incluir aqui links do YouTube, né, que você ache que sejam pertinentes. Ah, mas como fazer isso? É facinho, ó. Você vê, o seu já vai ter tudo. Quando você abrir, já vai estar tudo isso aqui aberto. Certo? Então o que você pode fazer aqui, ó? Aí ele tem caixa de texto, imagens, tudo isso daqui. Então, você quer botar uma imagem. Aí você vai lá, faz o upload, que vai do seu computador mesmo. Ah, eu quero pegar uma imagem aqui do mapa tal para colocar. Deu dois cliques, ele cai lá. Tá bom? Ó? O YouTube, cadê ele? Peraí, deixa eu achar eles aqui para você. Ó, aqui, ó, tem um já de YouTube, tá vendo? Ó? Você aperta aqui, aí você seleciona um vídeo do YouTube lá que você quis, né? Cola aqui, ó. A partir do momento que você procurar, ele já vai colar lá no site, tá bom? Então, qualquer, você pega, dá Ctrl V aqui, pega o endereço, né, lá no YouTube que vai estar aberto, dá Ctrl C lá, marca,
tá bom? Ó, vem aqui ele, e marca ele, ele procura, ele vai abrir, certo? Esse YouTube para você colar. Então ele é assim, ele é ultra intuitivo, tá bom? Ó, e aqui nesse site, o que acontece? Eu tô colocando períodos, né? Que nem vocês estão vendo aí, e tem as atividades também, certo? Deixa eu ver se eu encontro uma aqui. Depois, pesquisa lá, ó. Então, faça uma pesquisa no seu, escreva no caderno ou manda para o Word, vai depender da situação que for melhor lá, né, para o aluno e para vocês também. Então, aqui tem os conteúdos e tem as atividades. Tem essa parte aqui, ó, que eu também gostaria de falar um pouquinho, que é a parte interativa, tá bom? Então, eu coloquei no site formas de fazer exercício online. Então eu tenho esse site aqui, eu vou explicando para eles como que faz, né? Então eles entram nesse site, né? Eu preferi não colocar o link nesse, porque foi a primeira vez para eles poderem cadastrar o e-mail deles, tá bom? Para poder ter acesso. Então eles vão nesse site aqui, ó, certo? O que eles vão fazer lá? Aí eles vão entrar como aluno, tá bom? Esse site aqui é o Super Professor, certo? Então eles vão chegar ali, ó, e vão entrar como aluno aqui, ó. Se o professor enviou-lhe uma lista de exercícios, clique aqui para abri-la. Aí ele vai lá e clica, e aí através das informações do site, porque elas têm número, né? Certo? Então eles colocam um código aqui, ó, que eu coloquei lá para eles. Cadê aqui, ó? Nesse caso aqui, ó, o código da lista. Tá bom? Eles colocam esse código aqui, só copia e cola. Chega aqui, coloca o código e vai abrir a lista para eles, tá bom? Ó, quando abre essa lista, ela é online, certo? Então ela já manda, inclusive, às vezes com feedback do que ele errou, né? Porque é importante a gente falar um pouquinho dessa história de feedback. Então, quando você cria, deixa eu entrar aqui, ó, de uma maneira, aí eu vou ter que entrar no meu, tá bom? Como professor mesmo. Para dar um exemplo. Então aqui, ó, onde envia essas listas, que vai ter um número que eles vão colocar online, tá bom? Se eu quiser, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, selecionar questões, só para ver essa questão do feedback, né? Aí eu venho aqui em geografia, aqui, ó, geografia. Ah lá, tem 17.365 questões de geografia. Lógico que a gente tem que dar uma filtrada, né? Vamos colocar dificuldade média, tá bom? A múltipla escolha e colocar, sei lá, clima. E aí pesquisar a questão que você quer. Aí deu lá, ó, 536 questões, tá bom? Aí o que eu faço, né? Eu venho aqui nas questões, ele me visualiza lá, ó. Aí ele me mostra a questão, mostrou aí os climogramas e tal, e faz. Aqui, ó, aí que tá, ele já vem com uma explicação, né? Que é uma forma de feedback que a gente está comentando, né? Então ele explica qual que é a alternativa certa e tal. Por que isso é importante? Porque assim, quando o aluno ele for fazer essa questão, ele vai, que você põe aqui, ó. Se você selecionar essa questão, por exemplo, aí ele dá aqui, ó, publicar online, tá vendo? E aí ela vai parar lá, certo? Então ela vai parar naquela lista criada especificamente para eles. Isso é importante porque é uma forma de feedback automático. Tá bom? Então, quando eles erram, já aparece para eles. Você configura para aparecer a explicação da questão, tá bom? Nesse caso aqui, infelizmente, não tem a explicação porquê daquela que ele errou, que seria mais legal, né? Mas ele fala qual que é a correta e por que ela é a correta e não as outras. Então, é uma maneira de feedback também, tá bom? Um que eu acho legal também de usar como forma de feedback é esse daqui do nosso e-mail. Então a gente tem essa caixa de entrada do e-mail nosso, tá bom? Esse e-mail é aquele @professor, certo? Então é o Office lá, o seu @professor, não @prof. E aí ele vai trazer todas as funcionalidades para você aqui, ó, certo? Do Office, né? Teams, Classnote, né? E tem esse Forms aqui, ó. Esse Forms é muito legal também, que é aquele que gera formulário que a gente responde às vezes para DE ou nos cursos que faz, ou nessa hora de pandemia mesmo, nas presenças, né, nos comentários dos ATPCs. Então é isso que eles fazem, eles criam formulários, tá bom? Ó, e aí você pode criar também um formulário como forma de questão, tá bom? Então você põe lá, sei lá, vou botar o meu que é geografia, né? Geografia, certo? Aí vou botar de novo clima.
clima. Aí, ó, inclusive aqui, ó, você insere imagens normalmente, tá bom? Então vem aqui, ó, carregar, ele vai cair lá nas minhas imagens, e aí eu escolho uma imagem lá, tá bom? Aí o que acontece? Adicionar aqui, ó. Adicionar novo. Aí o que ele pede? Ó, opção, texto, classificação, data. Então o que eu quero? Quero uma questãozinha simples de múltipla escolha. Aí, como tá tendo uma polêmica aí do clima, né? Sei lá, qual é a relação, né? Entre clima e linha do Equador. Certo? Aí aqui eu vou marcando as opções. Então aí eu marco aqui qualquer coisa, eu venho aqui eu marco outra, certo? Aí adicionar mais opções. Aí você vem aqui, ó, daí você pode botar aquelas 5 tradicionais, certo? Vou botar 4 aqui para agilizar, tá bom? E aí, ó, tá vendo? Ele já formulou uma questãozinha. Então dá para pegar e mandar isso daí para os grupos, ó. Tem o compartilhar aqui. Só lembrando daquela questão, ó, isso daqui é acompanhado do diretório de imagens, certo? Então você vem aqui, inclusive vídeo ele tem ali, ó. Então você tem imagens, aí você pode carregar, fazer uma questãozinha assim, bem elaborada e de maneira simples e intuitiva, sem ter que ficar quebrando muito a cabeça ou sendo super especialista em computação, tá bom? Se você colocar a imagem aqui, ele vai pegar e vai colar, tá bom? Deixa eu só botar uma para vocês verem como que é simplesinho aqui, ó. Ele cai nas minhas imagens, né, que eu tenho no computador. A gente está falando sobre clima, acho que eu tenho alguma aqui sobre clima, com certeza. Vamos ver. Aqui, ó, latitude. Certo? Ponho lá, ó. Aí ele vai carregar a minha imagem. Ah lá, tá carregando. Então já fica uma questão. Tem a parte gráfica, tem as questões e tal. O que é interessante desse Forms também? Você pode fazer como no outro lá que eu mostrei para vocês, como nesse, tá bom? Você pode colocar as respostas, né, comentários sobre cada resposta no próprio formulário, tá bom? Ele é bem intuitivo, dá para fuçar bastante aí, certo? Então essa é uma parte interessante também de a gente poder ter um feedback, né? Ó. Aí você programa tudo aí, as respostas do aluno depois que você enviou, né? O tempo para concluir, os status, você faz tudo certinho. Ele abre inclusive no Excel como lista, tá bom? Para você poder dar nota. Esse daqui, ó, foi muito legal porque, deixa eu ver se eu acho as minhas listas aqui. Esse daqui eu mandei para os alunos, né? Eu tô aqui, tá, ó, vou consultar minhas listas. Então, deixa eu ver esse aqui se expirou. Peraí, vamos ver. Ó, e aí mostra, por exemplo, né, a quantidade de aproveitamento. Você pode entrar na quantidade de alunos que você quiser, tá bom? Você pode entrar no índice do aluno e ver tudo dele, as questões que ele acertou, que ele errou, inclusive da sala, tá bom? Ó, ele gera todo esse gráfico aí. O que é interessante que pode ser feito aqui, por exemplo? Ó, ele permite baixar, né? Exportar o gráfico. Então, o que eu poderia fazer, por exemplo, né? Eu vou lá no meu site das minhas aulas e aí eu pego e exporto para cá, tá bom? Então, eu posso colocar um feedback genérico, claro, sem expor o aluno, né? Falar esse foi ruim, esse foi bom, mas só para eles terem uma ideia da sala, pego e coloco aqui, tá bom? Que é o que eu vou fazer agora nesse segundo bimestre, que eu vou continuar. Essa página aqui, ó, ela é muito facinho. Deixa eu criar alguma coisinha aqui só para mostrar para todos, ó. Esse daqui é um vídeo, né? A gente está falando sobre imigrantes. Então, ó, quero inserir uma caixa de texto, tá bom? Então ele vem e cria essa caixinha de texto aqui, ó. Aí eu escrevo qualquer coisa aqui, né? E aí o que acontece? Ele mesmo já vai dando os layouts, ó, plano de fundo da sessão, tá bom? Você pode vir aqui, ó, você pode colocar um plano de fundo seu, tá bom? Ele regula sozinho. Selecionar a imagem. Ele vem no próprio banco de dados dele aqui, ó, vou colocar isso aqui, ó. Selecionar. Então, ó, por trás do texto que eu coloquei ali, ele vai fazendo a parte gráfica, ele vai ajustando aqui, tá vendo? Ele vai ajustando a legibilidade. Então ajustou para ficar, ele ajusta sozinho, certo? Para ficar tudo certinho,
como você quiser. Ah, eu posso pegar uma imagem lá do mapa de clima e botar como plano de fundo? Sim, com certeza. Ele também ajusta da mesma maneira automática, tá bom? Você vai lá nas suas imagens, ó, e você... desculpa, lá não, aqui, ó. Você vem aqui, nessa parte gráfica, e aí você vai à imagem. Aí tem a parte de fazer upload também, certo? Então, de novo, ó, ele foi lá nas minhas imagens, e aí... Deixa eu ver, esse daqui, conurbação. Aí eu coloco aqui, ó. Aí tá vendo, ó, ajustando a legibilidade. Eu coloquei esse texto aqui em língua que não existe, né? Mas só para vocês verem. E ele vai montando dessa maneira, tá bom? Ó, o próximo, a outra caixa de texto, já vai ser embaixo. Aí você já começa a colocar o texto. Aí você pode colocar umas questões, pode colocar o link do Forms, certo? Então a gente estava lá, cadê o Forms? Aqui, ó. Aí eu pego o compartilho aqui, ó. Tá bom? Aí pego esse link aqui, copio ele e ponho lá, tá bom? Na aula, tá bom? De geografia. Então eles podem ter acesso a esse link, né, do Forms. Deixa eu tentar colocar aqui rapidinho, eu já tiro. É aquele, ele só copiou, né? Ele não colocou do jeito certinho, mas tem um jeito dele colocar. Mas mesmo assim, se o aluno colocar isso daí no, clicar em cima e der um enter, ele vai acabar parando lá, né? Certo? Naquele Forms que foi aquela provinha que você fez para ele. Então é assim, tem bastante recurso, né? Eu tava mostrando aqui esses recursos, dá para você ir colocando por escola, por turma também, tá bom? Dá para você ver, deixa eu ver aqui, ó, relatórios. Então vai formar os gráficos, deixa eu ver as minhas listas. Ó, eu peço sempre para o aluno se identificar, né? Ele colocar para eu poder depois dar a nota para ele. Nesse caso aqui, esse daqui já expirou, tá bom? Mas ele é bem legal, dá para ver individualmente para cada aluno, certo? Aqui, ó, é o recurso também importante para o feedback, né? Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu dei um exemplo aqui dessa aluna aqui, ó. Então ela mandou algumas perguntas para mim sobre os temas que tem lá no site, né? Chamam aqui de conturbações, mas no caso é conurbação. Aí eu expliquei para ela, tá bom? Aí o diálogo continua, né? Certo? Os trabalhos do site também peço para mandar no e-mail, que no caso aqui, cadê ele? Acho que não está aberto. Deixa eu ver. Não, não está aberto. Mas também tem lá o meu e-mail, onde eu pego e respondo por e-mail também para dar o feedback para os alunos, tá bom? E voltando aqui no Drive. Ó, esse daqui eu recomendo muito mesmo, tá bom? Para os colegas aí na nossa cooperação. Porque realmente ele é extremamente, e assim, você não precisa ficar salvando, tá bom? Ó, esse que ele salva sozinho, ele salva automático, né? Cadê a minha aula aqui, ó? Ele salva automático, eu não preciso fazer nada. Só na hora que eu colocar aqui, ó, que é publicar, que daí ele vai disponibilizar isso aqui na web, tá bom? Então isso não é aplicativo, não é nada, os alunos eles podem ter, tá bom? Então ele vai ser publicado na web, certo? Agora isso daqui já tá salvo, deixa eu até apagar, né? Pra não bagunçar aqui, ó. Pronto, clicou aqui, tum, apagou. Então ele é muito, muito prático, certo? Aí só um detalhezinho, a hora que você colocar aqui em publicar, o meu não vai dar para mostrar. Ele vai abrir as opções para você criar o nome do seu site, tá bom? Depois da primeira vez que você fizer, tá bom? Então ele vai criar as opções para você de nome do seu site, é um site da web, certo? Ele sempre dá assim, ó. Quer ver, ó? O meu ele tem esse seguinte nome, né? Deixa eu mandar aqui, ó, que tem o terceirão, tal. Deixa eu mandar aqui, né, para essa menina, depois eu apago. Então, ó, o meu site ele começa assim, né? Ele é de todos, né? O meu e de todo mundo. HTTPS, aí 2 pontos. Já vai entender porque que eu tô botando isso aqui, //. Então, ó, sites.google.com/view. Aí pronto, ó, esse endereço aqui é de todo mundo, do planeta inteiro, tá bom? Ó? Então, a hora que você publicar o seu pela primeira vez, ele vai pedir para você dar um nome, tá bom? O que que acontece?
Presta atenção, porque o nome que você vai colocar, você não vai colocar www nada, é só o nome. O nome que você vai colocar, ele vai vir depois, ele já vai criar automaticamente, depois desse https, sites google.com, view, e aí que vai vir seu nome, tá bom? E como é mundial, não é qualquer nome que você vai que ele vai aceitar, né? Que alguns nomes já existem, mas ele também não é nada de outro planeta, não. Dá pra colocar, alguns nomes tem a ver. Então o meu, eu botei lá Gel 2 Class, certo? Ah lá, ó. Vocês estão vendo aí que já subiu, tá vendo? Então já subiu o doczinho pra eles mandarem. Então isso aqui é muito legal no WhatsApp também, ó. Porque daí o que acontece? Já foi lá, ó. Ah lá, já foi pra menina aulas de geografia. Então ela, aqui do celular dela, do WhatsApp, ela já abre no meu site, tá bom? Automaticamente. Então isso daqui também é muito interativo. Deixa eu apagar aqui, ó. Apagar a mensagem. Certo? Aqui essa ferramenta aqui no caso, ela é uma ferramenta do WhatsApp Web, né? Quem não tiver aí, faz uma pesquisinha rapidinho, porque é bem simplesinho, né? De você botar o WhatsApp no computador. Mas ele funciona da mesma maneira. Você botar lá no celular, você bota o endereço do seu site, ele já vai naquele modo link prontinho, ele já pega e já entra no site, tá bom? Ó, o site ele tem muitas visitas, tá bom? Muitas visitas. Só que é assim, aí é naquela coisa de participação, né? Você vê que tem muita gente que entra, porque vai lá nos grupos, né? E comenta e fala e tal. Mas nem todos fazem as atividades, né? Aí já é uma outra questão, tá bom? Ó, o importante é que está disponibilizado, né? Exercício online, tá bom? Para eles fazerem. Está disponibilizado o conteúdo de acordo, né? Com a linguagem própria, tá bom? Como se fosse uma aula mesmo, não é simplesmente um copiar e colar. Vídeos de apoio, tá bom? Tem uma questão, às vezes, de direito autoral, mas você coloca o link, né? Vídeo aberto do YouTube, tá bom? Pede pesquisar, as pesquisas vão pro e-mail, tem o feedback pelo e-mail, tem feedback pelo WhatsApp, e tem o feedback das próprias questões, né? Como a gente viu naquela questão ali, ó, que ela já vai. Deixa eu colocar de novo. Que ela já vai com a resposta. E nos forms também, tá bom? Ó, você já pode mandar isso daqui, ó, com o feedback já pronto, tá bom? Ele também vai pelo WhatsApp já prontinho, certo? Para a pessoa responder. Então são muitos meios que a gente tem aí de poder fazer um trabalho, às vezes, à distância intuitivo, né? Nada muito complicado, tá bom? E legal, e com feedback também, que é importante, né? Para os alunos saberem se eles estão indo bem, estão errando, estão acertando, tá bom? Eu espero ter ajudado aí, foi uma satisfação. Muito obrigado e até a próxima. E também a gente não pode esquecer, né? Complementando nossa ideia, a questão assim, a facilidade desses recursos todos, desses feedbacks, eles são indiretos, né, para quem acessar, ou no WhatsApp individualizadíssimo, né, como a gente viu. Mas tem também tem a questão de não ser aplicativo, né, que isso daí ajuda muito a gente ver no dia a dia. Então, quando é para ir pela web, ele tem maior facilidade. Então, o que a gente pode dizer? O site em si ele é bastante visitado, o site. As atividades tem por e-mail. Aí o que eu posso dizer, né, dessas atividades? Dos exercícios online, eles estão girando em torno mais ou menos de uns 50% de alunos, né? Os das pesquisas, ele vai na mesma média também, ele não muda muito, tá bom? Ele também tá ali, segundo aqueles gráficos ali, dá pra gente ver, tem sala que dá até um pouco mais, 70, 50, um pouco diferenciado de sala para sala. E a questão daqueles que não têm acesso, né, à internet, essas coisas todas. Então é importante a gente dar esse feedback também para dar o material para a escola imprimir, né, para os alunos, esses que não tenham, né, às vezes com atividades do mesmo tema pode ser também usado voltado para o livro e que esses daí eles entreguem na escola essas atividades para a gente poder ver em plano físico, né? Ou a escola para mim por e-mail, manda para mim por e-mail, ou a gente pega e corrige, e aí manda esse feedback depois para a escola mandar para os alunos, né? Esse feedback, tá bom? Então aí tem esse meio que ele é mais com realidades mais precárias, né? Então ele tem que ser também incorporado nessa lógica toda aí, né? Essa tecnológica para quem tem acesso e também
que são um pouquinho mais à margem, né? Que não estão nesse acesso todo, tem que ter algum meio físico para eles também, né? O material disponibilizado e os feedbacks que é importante, né? Desse pessoal. Mas assim, por WhatsApp, ele é praticamente 100% das salas, assim, não tem como é, fugir disso, porque o WhatsApp eles têm acesso mesmo, assim, porque é uma coisa que gasta pouco internet, mesmo quem tem internet precária, né? Agora tem esses mínimos que não aparecem em nenhuma instância, né? Como eu já peguei de aluno que tive que mandar físico, aí não tem jeito, aí tem que mandar mesmo para a escola imprimir, eles fazem e a gente dá o feedback da maneira física, né? Manda por e-mail, a gente responde, devolve pro aluno, combina com ele através da coordenação, tá bom? Ó, então, obrigado. Eu queria agradecer mais uma vez, tá bom? Atenção. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado muito do vídeo do professor. Eu achei muito interessante, bem bacana mesmo, porque talvez uma boa parte de vocês já até tenham feito isso, né? Já até tenham um blog, né? Que eu sei que alguns têm um blog, sites, mas eu achei muito interessante a contribuição do professor, porque nesse tempo, né, de pandemia, nesse tempo tão inusitado que estamos vivendo, nós temos que buscar formas de trabalho, né? E é aquela maneira que melhor se encaixe com a gente, que a gente considere que seja a melhor para aquele momento. Então, o professor, nesse vídeo, ele diz, né, que a forma que ele achou de trabalhar com os alunos, que tem dado resultado, que lógico ele gostaria de atingir o 100%, mas ele não consegue 100%, em algumas turmas 70%, outras 50%, outras 80%, e que as outras turmas ele pede para que os alunos ou responsáveis vá até a escola para retirar o material, né, para que eles tenham esse acesso, né, para que consiga engajar a maior parte dos alunos, que esse é o desejo de todos nós. Os pontos importantes, né, os pontos relevantes que eu havia proposto para que vocês anotassem no diário de bordo, eu também anotei, é que o professor ele faz uso do pacote Office 365, que é um recurso gratuito que a secretaria nos deu para todos nós servidores. Ele usa o Forms tanto para encaminhar as devolutivas para os alunos, quanto para mandar atividade para os alunos. Achei muito interessante também, e considerei um ponto muito positivo, quando ele trata da linguagem, né? Vários pontos do vídeo, o professor fala da linguagem. Olha, essa linguagem é como se eu estivesse na sala de aula dando aula. Então, é aquilo que nós discutimos várias vezes no envio dos roteiros de atividade para os nossos alunos. A linguagem tem que ser uma linguagem adequada, o aluno estará sozinho na casa dele. Ele tem que resolver com autonomia as atividades, né, da melhor maneira possível. Eles vão tentar resolver, vão resolver e dúvidas surgirão. E tanto é que surgem essas dúvidas que o professor exemplifica para a gente, que é outro ponto que eu marquei aqui também no meu diário de bordo, que eu considerei bem bacana, a dúvida da aluna. Então, ao resolver a atividade, ela estava com dúvida em relação a um conceito, né? E o professor faz lá várias gravações, né, vários áudios, vários podcasts, para que a aluna consiga entender. Então, isso é muito válido. Dentro do site dele, essas diversas possibilidades de uso de acordo com aquilo que ele planejou para o momento. Então, seja atividade avaliativa, atividade do dia a dia, os feedbacks, né, essas devolutivas para os alunos. Então, é um site bem bacana e que ele usa essas ferramentas aí que a secretaria ofereceu para todos nós, né, de forma gratuita. O que mais que eu notei aqui no meu diário? Em relação ao engajamento, que eu falei para vocês, né? Em relação ao vídeo, né? Que dentro do próprio site que ele criou, e dependendo da atividade, ele indica vídeo para os alunos. E outra coisa importante que ele coloca, a questão dos direitos autorais.
Então, ó, anotei aqui no meu diário de bordo também. Direitos autorais, não basta eu buscar uma imagem, um vídeo, um texto, sem colocar os direitos autorais. Eu preciso fazer essa referência. Então, achei assim um vídeo muito interessante. Espero que vocês tenham gostado. Espero que possa ter ajudado vocês a se inspirar para fazer outras coisas também. Ou o vídeo veio também para confirmar aquilo que vocês já fazem na escola, então bacana. Então não existe o certo ou o errado. Existe aquilo, como o professor Felipe disse, ele está aqui fazendo uma contribuição nessa grande rede de aprendizagem, que é a nossa rede, né, educacional, e que nós precisamos encontrar os caminhos, o melhor caminho. O que é bom para uma escola não vai ser para outra, o que é bom para uma turma não vai ser para outra, e às vezes dentro da mesma turma eu não consigo atender todos, às vezes não. A grande maioria das vezes não consigo atender todos da mesma maneira. Eu tenho que procurar sempre estratégias e meios para conseguir atender sempre os nossos alunos. Lembra do lema da secretaria? Nenhum a menos, nenhum para trás, nenhum deverá ficar para trás, assim como nós, né? Nesse momento de pandemia, a gente precisa acolher todos os nossos colegas professores, né? Todos nós estamos vivendo por momentos mais ou menos pesados, né? Tensos, incerteza, insegurança. A gente precisa nos conectar de uma maneira ou de outra, né? Então, aqui o nosso sinceros agradecimento à Escola Maria Isabel Rodrigues Orso, à diretora Rosana, à vice-diretora Marlene, aos professores coordenadores Rafael e Kátia, muito solícitos, que nos ajudaram bastante nesse processo aí de gravação, de encaminhamentos. Então, muito obrigado aos professores coordenadores, em especial ao professor Felipe, que dedicou muito e muito tempo, muitas e muitas horas do dia dele para fazer essa gravação para nós. Agradecemos muito a todos e principalmente cada um de vocês, professores, que está aí conosco semanalmente, participando dessa formação tão importante que é uma conquista, né? Como o João Freitas ressalta sempre em todas as formações da secretaria, da SEDUC, é uma conquista a gente realizar esses ATPC, esses momentos formativos, é uma conquista para toda a rede. Então, muito obrigada a todos vocês, muito obrigada, professor Felipe, e que possamos ter mais contribuições positivas assim, tá? Estamos aguardando vocês enviarem a de vocês também. Em relação à avaliação, segue como das outras ATPCs, né? Como das outras vezes. A avaliação, ela também é um registro de presença, tanto do professor quanto do professor coordenador. Os links, nós sempre deixamos eles disponíveis na pauta de vocês, ok? E aqui, as referências bibliográficas. Então, nós continuamos aqui com as referências do feedback, dentro dele, né, tem as competências emocionais, que eu havia dito para vocês que eu considerei muito interessante esse artigo, que vale muito a pena vocês olharem, lerem na íntegra. Temos a BNCC, né, a base que norteia todas as nossas discussões. Retoma aqui novamente o modelo de roteiro do sexto ano e também aquele modelinho, aquele vídeo, né, com um roteiro resumido. Né? E muito obrigada a todos vocês. Aguardamos vocês nos próximos ATPCs e lembrando que teremos o terceiro ATPC hoje. Então, terá aí um link de um vídeo para vocês assistirem ao ATPC do Inova Educação, dos componentes de tecnologia, eletivo e projeto de vida, tá? Então, o nosso ATPC só vai finalizar após essa terceira pauta. Porém, a avaliação de ciências humanas, vocês já podem responder, tá bom? Tanto o professor quanto o professor coordenador podem responder à avaliação de ciências humanas. Muito obrigada
Bom trabalho a todos vocês, ótimo dia.